Olá, está no ar o programa Rede de Olhares, aqui pela UXTV, emissora parceira do canal Futura. Dores abdominais, cansaço, perda de apetite podem ser sinais de que alguma coisa errada está acontecendo com o seu intestino. Quais são os cuidados que nós devemos ter? E como tratar as principais doenças relacionadas ao intestino? É sobre isso que nós conversamos no programa de hoje. Doutora, como é que funciona o intestino? Qual é a função dele no nosso corpo? Bom, a gente sempre tem que lembrar que o intestino, nós temos o intestino delgado e o intestino grosso. Especificamente em relação ao intestino delgado, nós temos uma função de digestão de um alimento que já foi preparado previamente na boca e no estômago para ser digerido e absorvido a nível de intestino delgado. E o intestino grosso é onde vai se formar um bolo fecal, assim chamado, o que restou dessa digestão, e aonde nós temos a absorção de alguns sais, minerais e principalmente da água. Aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil é mais comum em mulheres do que homens, uma tendência um pouco maior em mulheres. No mundo a gente pode dizer que existe uma frequência maior em homens. A gente tem tivemos o ano passado no mundo em torno de 650 mil casos de câncer de intestino, de cólon e reto em homens e um pouco menos, em torno de 550 mil casos em mulheres. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Brasil, o câncer de cólon é a segunda neoplasia mais comum em mulheres e a terceira mais comum em homens. Depois de próstata, pulmão, vem o cólon. E em mulheres, o primeiro é mama e depois cólon. A nossa equipe de reportagem foi às ruas para saber se o intestino das pessoas está funcionando direitinho. Isso você confere agora. Seu intestino funciona direitinho? Razoável. Funciona, ó, beleza. Quase que direitinho, quase. O tempo funcionou direitinho, nunca tive problema isso aí. Com certeza, vou 3 vezes no banheiro por semana. Por semana? Então não funciona muito bem. Funciona. Pra mim tá funcionando bem. Funciona tranquilamente porque eu faço dieta pra isso. Eu acho que sim. E o que tu faz pra isso? Dizem que iogurte natural é bom, né? Eu acho que desde que eu deixei de trabalhar, que eu tô mais acomodada em casa, eu acho que normalizou. E fazer exercícios também, né? Se alimentar bem, eu acho que é o ponto essencial para um intestino funcionar direito, eu acho. E já deram alguma receitinha caseira, uma simpatia pro senhor para funcionar melhor assim todo dia? Bastante. Sempre tem um chá, sempre tem uma medicina do nono. Um chazinho de funcho, erva doce, coisinha assim, né? É mel puro, né? Com abacaxi e 3 folhas de couve, bater tudo junto. E funciona? Fazer um entreveiro, né, chefe? Só churrasco. Churrasco e carreteiro que faz parte do gaúcho. A gente viu várias dicas aí, né? Professor Francisco, essas receitas, será que funcionam? Bem, assim, quando a gente vai falar a respeito da questão do funcionamento adequado ou não do intestino, a gente tem que lembrar que essa estrutura, esse órgão, ele é responsável pela absorção de todos os nutrientes que entram, né, na nossa boca através da alimentação. Bem, o que a gente percebe ao longo dos anos, das décadas, né? Vem mudando o padrão alimentar, não só do povo brasileiro, mas de uma maneira geral, em nível global. E a gente percebe que, infelizmente, o consumo de frutas e verduras, eles vêm caindo drasticamente. A inserção de alimentos que são com baixa concentração de fibra, né? Vários tipos de fibras a gente tem na dieta. O baixo consumo de água per capita por dia são alguns dos fatores que eles são negativos do ponto de vista para o bom funcionamento do intestino. Se tu ficas a cada 2 ou 3 dias para ir evacuar, não é o melhor para o teu intestino. O ideal seria pelo menos uma vez ao dia, evacuações consistentes, um bolo fecal bom. A massagem ayurvédica, ela é no corpo todo, então ela ativa 107 pontos de energia. Mas o que a gente vai fazer aqui é especificamente aquilo que pode facilitar o trânsito intestinal. Tá certo. Então nós vamos utilizar
um óleo de gergelim. Esse aqui? Esse aqui. Tá certo, é óleo de gergelim, né? Óleo de gergelim. Tá, ok. Tu pode ir explicando daí também enquanto você fizer a massagem. Sim. Bom, esse procedimento que a gente utiliza nos espaços de Ayurveda, ele tem como objetivo fazer um movimento dentro da própria estrutura anatômica do intestino. Então, o movimento que a gente vai fazer é extremamente simples. Se utiliza o óleo de gergelim. Esse óleo de gergelim se consegue no supermercado. É muito simples, até em casas de produtos naturais. É um óleo de gergelim extraído a frio. O ideal é aquecer em banho-maria, deixar ele morno. E a partir daí, a quantidade que o nosso cliente vai utilizar é o que cabe no umbigo dela. Tem pessoas que nos dão prejuízo, às vezes, porque tem um umbigo desse tamanho. E os movimentos, eles são simples. Então, nós vamos colocar aqui. A técnica é extremamente simples. Nós espalhamos o óleo. Independente se a pessoa tem intestino ressecado, isso aqui vai tonificar. Existem centros de energia que controlam emoções, controlam glândulas, controlam o próprio funcionamento. Então, nós vamos espalhar esse óleo aqui. E se começa pelo umbigo, fazendo, sempre no sentido horário. E a partir daí nós vamos abrindo como se aqui tivesse um alvo, aonde nós abrimos. Essa massagem ela é feita em torno de 10 minutos. E aí eu vou abrindo esse espaço. Torno de 10 voltas cada vez, com uma pressão mediana, e vamos ampliando, até que se atinja toda a região intestinal. Ela é extremamente prazerosa, não dói. No Ayurveda, se reconhecem alguns pontos de energia. Então, este ponto, ele é responsável pela ativação energética da região geniturinária. Este aqui, a digestão, pelo intestino delgado. Ponto de fígado, ponto de baço e pâncreas. Então, à medida em que nós ativamos, ao mesmo tempo, nós estamos fazendo o movimento que o intestino faz e ativando esses pontos de energia. E isso facilita o bom funcionamento. O óleo de gergelim, ele é extremamente nutritivo e ele aquece. Então isso também dá uma tonicidade para a pele e ao mesmo tempo nutre. Quais doenças inflamatórias do intestino que a gente tem que são mais comuns? Bom, as doenças inflamatórias hoje mais conhecidas são a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. Seriam as que mais, digamos, causam alterações para o paciente em termos de vida, né, de qualidade de vida, e as principais que nós temos. Mas se nós vamos ver todas as demais, são muitas. A nossa equipe de reportagem, ela foi conversar com 3 músicos vegetarianos aqui de Caxias do Sul. Será que o intestino de um vegetariano funciona diferente? A gente confere isso agora.
Já se imaginou passar 10 anos sem comer carne? Vinícius diz que é possível. O músico completa uma década sem comer nenhum tipo de carne e conta como foi a adaptação. No início dava uma vontadezinha, assim, né, de um churrasco, assim, mas agora, hoje em dia, já dá um pouco de... Não sei, o cheiro, às vezes, o gosto já... É que é um ser vivo, né, pra mim... Agora me incomoda, né? Tiago, amigo de longa data de Vinícius, diz que acabou sendo influenciado a não comer mais o churrasco de domingo. A partir do momento que eu parei de comer carne, alimentos de carne, eu me senti melhor. Né? Equilibrou melhor o meu organismo, meu intestino, me sinto mais leve, né? Então o sono melhorou também, a qualidade de vida do meu sono. Parece que eu equilibrei, eu tenho a impressão que a partir desse momento eu comecei a equilibrar melhor os meus horários de alimentação, a minha vida começou a ficar mais equilibrada, né? Os amigos de banda acabaram se tornando companheiros de cozinha. Nicolas é vegetariano há 4 anos e comenta que a mudança ajuda no bolso também. Ela é um item que custa bastante, né, na cesta básica, assim. Parece, a certo ponto, que se torna mais caro uma dieta vegetariana, mas quando tu começa a buscar outras formas, outros produtores, né, inclusive os agricultores, começam a buscar mais isso. Então, isso aí torna ao meu ver, torna mais barato, né? Me tornou. Dieta até gastar menos em comida. Tem gente que diz, mas tu tá louco? Mas tu come o quê? Capim, né? Cada um faz a sua parte, tem uma mudança de rotina, dentro do seu papel social, gera uma mudança, né? Se isso ela vai proporcionar uma mudança grande ou pequena, a gente não tem como saber. Mas eu acho interessante como conheço cada vez mais pessoas que adotam essa postura e levam uma vida com qualidade de vida, porque a essência disso tudo, na minha opinião, é essa, é atingir uma melhor qualidade de vida. Se existem problemas socioambientais vinculados ao consumo excessivo de carne, isso todo mundo sabe, né? E também, quem sabe, uma mudança de postura radical por parte da sociedade poderia ocasionar, quem sabe, um planeta mais equilibrado. Tá certo, então. Francisco, então, quem um carnívoro que come churrasco toda semana dá muito mais trabalho para o seu intestino, né? Com certeza. Até existem alguns estudos que são bem estruturados, bem delineados, feitos na Europa, nos Estados Unidos e aqui no país vizinho, no Uruguai, que eles correlacionam o consumo de frutas e verduras, né, e vários outros alimentos e a prevenção de vários tipos de câncer, né? Então, se sabe hoje que essas escolhas, que então são mais próximas do alimento in natura, eles previnem, né, o desenvolvimento de algumas doenças, né? Uma questão importante, eu acho que em relação à questão das escolhas dos vegetarianos, se as pessoas que conhecem convivem um pouco com essa atitude, porque ela tem todo um ambiente que não é só alimentar, ela extrapola, tem uma questão muitas vezes religiosa, social e assim por diante. Mas o que a gente percebe? Que há muitos anos atrás, os vegetarianos eles apresentavam muitas vezes uma aparência enfraquecida. E hoje em dia a gente percebe que aqueles que optam por uma alimentação vegetariana, eles não têm mais essa aparência, né? Mas tem um grande desafio, que isso é importante no momento em que tu bane alguns alimentos da tua dieta e foca em outros. É que alguns nutrientes, eles não são produzidos pelo corpo. Eles, obrigatoriamente, eles têm que vir da dieta. Rita, esse consumo de carne vermelha aqui no estado, será que aumenta um pouco essa predisposição a um câncer de intestino? Talvez realmente o que esteja aumentando são os hábitos de vida moderna, né? No Sudeste, até muito maior do que aqui no Rio Grande do Sul. E a gente sabe que isso é uma doença dos países em desenvolvimento ou desenvolvidos. Então, talvez essa questão de não fazer atividade física, sedentarismo, alimentação nas coisas mais práticas, sem muita fibra, sem cereais, sem frutas, sem verduras, e essa ingesta daqui a pouco de carne, de alimentos, de gorduras, né? Isso com certeza pode ser um fator de risco que justifique esse aumento tão grande. Padre Geraldo, há quanto tempo então você está ostomizado? Eu estou ostomizado há 29 anos. 29 anos? Isso. A causa minha foi, como os doutores já falaram aqui, retocolite ulcerativa. Durante 3, 4 anos sangrei bastante e tinha que tomar transfusão de sangue frequente, né? E depois, um dia desses, aconteceu uma perfuração até do intestino e aí foi necessário, aconteceu uma cirurgia, digamos assim, mais de emergência para alguns meses. Depois foi feita uma eletiva
mas não teve mais como, digamos assim, conservar o intestino grosso. Foi retirado todo por causa dessa retocolite e também por causa... Tinha uma meia dúzia de pólipos aí meio perigosos, né? Por isso que não houve mais possibilidade de fazer também uma religadura como outros colegas fazem. Nós temos aqui em Caxias a associação desses ostomizados e nos ajudamos, mensalmente temos uma reunião e é um apoio muito bonito. É estranho mesmo de que, com o avanço da ciência, se poderia pensar que diminuísse esse tipo de cirurgia. Em vez, a doutora também falou, ainda continua, a gente vê na nossa associação como aumenta o número, cada tanto chega a gente... E quantas pessoas mais ou menos participam da associação? Nós temos aqui em Caxias, somos uns 40, 45, mas tem também Flores da Cunha, Farroupilha, etc. Uma vez era só que em Caxias chegávamos a encontrar até numa centena de colegas aí. É que uma grande parte dos pacientes que eu recebo, por exemplo, e aonde você vai fazer um histórico alimentar, de hábitos alimentares, que isso deve ser feito no gastroenterologista, pelo menos, né? O paciente até come fibras, até come verduras, frutas, mas ele se esquece de acompanhar a esse hábito alimentar rico em fibras o consumo adequado de água, de líquidos, principalmente água, tá? Então, além de tudo isso, a atividade física. Por que a atividade física é importante? Porque ela vai exercer uma pressão abdominal nesse paciente. Alguém que está sentado todo dia trabalhando 8, 12 horas sentado, ele perde essa pressão abdominal e perde, então, a ação dessa parede abdominal no intestino, fazendo com que ajude o movimento peristáltico desse intestino, que são os movimentos intestinais, que faz com que você tenha a propulsão até a nível de reto e evacuação. Então, essas coisas todas são fundamentais. Não só o consumo adequado de fibras, como um consumo de líquidos e as atividades físicas. E qual seria o consumo adequado, então, de água, num dia, por exemplo? Em torno de 2 litros por dia. 2 litros. Uhum. Tá Lógico certo. que isso num dia normal, num calor do Nordeste, por exemplo, muito mais. Paulo, você quer complementar com alguma coisa? Não, o que a gente recomenda é que existem muitas fórmulas e às vezes se pensa assim, não, é um chazinho, não vai ter problema nenhum, mas deve-se buscar os profissionais que são competentes para isso e ao mesmo tempo se observar. Porque o intestino estar preso por ressecamento. Então, a pessoa vai tomar, por exemplo, um chá de sene, ela vai irritar o intestino, que vai funcionar e vai ressecar muito mais. Então, a Ayurveda recomenda, nesse caso, que se use, então, óleos. O próprio óleo de gergelim, alimentos um pouquinho mais oleosos, ou o antigo, possivelmente o padre aqui lembra o óleo de rícino, né? Que nós que nascemos ali na década de 60 e antes éramos torturados com esse medicamento. O intestino pode estar preso por falta de mobilidade, então a pessoa está um pouquinho obesa, está úmida, está oleosa e esse intestino não funciona. Aí seria o caso até da cáscara sagrada ou mesmo do sene. Então não sair tomando qualquer coisa porque viu na mídia ou porque leu em algum lugar. Dentro do trabalho que a gente faz, a gente olha a característica individual e principalmente a capacidade digestiva. Por exemplo, eu sou vegetariano há muitos anos, eu nem lembro mais que gosto que tem a carne, também por uma questão espiritual. Nós entendemos que aquilo que você coloca se transforma em você. Então a morte, a dor, o sofrimento do animal é uma energia que eu não gostaria mais no meu corpo. Então, também por respeito aos animais e principalmente o que normalmente quando chega uma pessoa para mim, ela já avisa assim, eu não vou parar de comer churrasco. Isso, ótimo. O meu trabalho vai ser você conseguir digerir isso. Esse é o principal, porque o alimento não digerido é que formam as biotoxinas que depois geram as doenças.
Então, nós orientamos a pessoa, além dos exercícios, da respiração. Gente, a gente não está respirando mais, a nossa respiração está aqui. Uma boa capacidade respiratória também ajuda no funcionamento intestinal. Existem exercícios do yoga que são fantásticos. Então, antes de se recorrer a remédios milagrosos, ou mesmo que sejam chás, ter bastante cuidado e ter bastante carinho, porque o intestino não é só o cocô e o pum, ele é o segundo cérebro. Ao mesmo tempo, ele é responsável por formação de serotonina. Existem hormônios que se processam a esse nível. Então, ter um cuidado com esse órgão é ter um cuidado com a vida, com a base aonde ela está estruturada. Tá certo. E doutora Carmen, esse consumo de laxantes e iogurtes, isso é bom, ruim? Como é que funciona? O consumo de laxantes não é bom. Tá? Principalmente porque a grande maioria desses laxantes são laxantes que levam a uma irritação da parede intestinal. E essa irritação crônica da parede intestinal pode começar a levar a lesões que podem, muitas vezes, ser lesões pré-câncer. Né? Então, realmente, o uso de laxantes cronicamente, não. Eventualmente, a gente usa esse tipo de laxante em situações pré-definidas, mas por curto período de tempo e naquela situação e terminou. O que hoje se preconiza mais num paciente onde a gente tenta a alteração do hábito alimentar, tenta ingesta maior de fibras, atividade física e não se consegue, são os laxantes à base de fibras, que ainda pode dar um resultado, mas também tem que ser muito bem dirigido, porque daqui a pouco você não vai conseguir, vai ter um estímulo maior nesse intestino para a formação de gases, dores cólicas e ele não vai conseguir evacuar. Tá certo, vou pedir para o Paulo, então, se preparar para mais uma demonstração. E só para finalizar, doutora Rita, quando se procura um médico? Bom, na verdade, sim. O médico ele pode ser procurado mesmo não tendo nenhuma queixa, nenhum sintoma, na verdade. Então, como eu falei, hoje se recomenda a população que não tem nenhum sintomas a partir dos 50 anos procurar o seu clínico geral, procurar um gastro para fazer essa avaliação de pesquisa de tumores de intestino com colonoscopia ou pesquisa de sangue oculto. E os pacientes que têm algum sintoma, que saiam da rotina, um emagrecimento sem um fator pré-determinado, alguma dor que não melhora, alteração do hábito intestinal, tanto para constipação ou quanto para diarreia, isso deve chamar atenção, sangramento nas fezes, isso tem que procurar o quanto antes auxílio de um médico. Tá certo, ficou alerta então. Quero agradecer muito a presença de todos vocês aqui, a presença de você que nos acompanhou aí de casa. O Rede Olhares de hoje vai ficando por aqui, a gente se encontra numa próxima, mas a gente fica com a demonstração da massagem ayurvédica. Até mais! Música